Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de formação continuada do advogado, aqui do Alavancando a Advocacia. Bom, nós iremos tratar hoje de um tema que eu reputo muito importante para aquele que quer, para aquele advogado que quer ingressar bem com a demanda administrativa. E é importante dizer que, por força das atuais alterações da legislação, em especial o decreto 10.410 e mesmo toda a jurisprudência acerca do tema, é muito importante que no âmbito administrativo estejam todas as provas necessárias a formar o convencimento acerca do direito do seu cliente. Então, produzir a prova no âmbito administrativo deixa de ser uma mera formalidade, passa a ser importante, inclusive numa futura ação judicial. Então, para aumentar as chances de você ter êxito no âmbito administrativo, ou mesmo para melhor instrumentalizar a sua ação judicial, é muito importante que a gente conheça como é a produção da prova no âmbito administrativo. Vocês vão perceber que existem diferenças. O âmbito administrativo ele é muito mais exigente. Então, muito do que a gente, de repente, tem uma relativização no âmbito judicial, lá no âmbito administrativo, a coisa é muito mais difícil, é muito mais complexa, né? Então, por isso, a gente precisa atentar a essas regras mais complexas do procedimento administrativo junto ao INSS. A apresentação de hoje toma por base a Instrução Normativa número 77 de 2015. Por que toma por base a Instrução Normativa 77? Porque é com base nela que todo o processo administrativo ele se desenvolve. Então, a gente sabe que essa Instrução Normativa pode ser alterada, né, por conta da alteração que houve da reforma da Previdência, mas também do decreto 10.410 de 2020, mas ele ainda é fonte essencial para a produção da prova no âmbito administrativo, tá joia? Como foi que a gente dividiu, então, a apresentação de hoje? Bom, nós dividimos em 7 pontos que eu considero cruciais na produção da prova no âmbito administrativo. O primeiro ponto é o da comprovação do vínculo ou da remuneração. Afinal de contas, como é que eu faço a prova do vínculo de trabalho? Como é que eu faço a prova da remuneração no âmbito administrativo? O segundo ponto é a comprovação para a inclusão de parcelas deferidas na Justiça do Trabalho. Seu cliente ganhou uma ação trabalhista e você precisa incluir no CNIS do seu cliente, ou mesmo revisar a aposentadoria do seu cliente com base nessas informações, nessas remunerações que foram deferidas na Justiça do Trabalho. Terceira espécie de comprovação que a gente vai ver como funciona no âmbito administrativo é a comprovação da condição de dependente, né? Como é que eu faço a comprovação, tanto para aqueles dependentes de primeiro nível, quanto para os de segundo ou de terceiro nível. Vamos entender como é que faz essa comprovação lá junto ao INSS, né? Principalmente pensão por morte, né? Benefício de pensão por morte, muita gente tem dúvida o que é que eu devo levar para o processo para demonstrar a condição de dependente. Quarta situação, comprovação da situação de desempregado. A situação de desempregado enseja um aumento aí do período de graça. O que é o período de graça? É aquele período em que o trabalhador pode ficar sem trabalhar e ainda assim manter a condição de segurado, manter o direito aos benefícios previdenciários. Então, comprovar a condição do desemprego involuntário, muito importante, né? Tem que ser o desemprego involuntário, vai auxiliar aí, muitas vezes a pessoa ficou 1 ano e pouco, 2 anos sem contribuir, e aí precisa desse período, dessa extensão do período de graça, devido à condição de desempregado. Quinto ponto que a gente vai analisar é acerca da comprovação do tempo especial, aquele tempo exercido em atividades consideradas insalubres ou perigosas, que ensejam, portanto, a concessão da aposentadoria especial. Sexto ponto é a comprovação do tempo
rural. Tempo rural, eu estou me referindo, obviamente, ao segurado especial, né? Não apenas aquela pessoa que trabalha com atividade rural, mas também aquela pessoa que exerce suas atividades como pescador, garimpeiro, como seringueiro, né? O índio que trabalha com extrativismo vegetal também é considerado segurado especial. Então nós temos um conjunto de trabalhadores que a gente vai tentar fazer a prova dessa condição. E por último, a comprovação do acidente de trabalho. Afinal de contas, o que é considerado acidente de trabalho? Tá joia? Vamos lá. Então, primeira forma de comprovação que a gente vai ver é a comprovação do vínculo de trabalho. Comprovar o vínculo de trabalho é importante por conta do aumento do tempo de contribuição. Quando você aumenta o tempo de contribuição, você fica mais próximo de cumprir os requisitos para uma aposentadoria programada, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, reconhecimento de vínculo de trabalho. O que é que o INSS exige para reconhecer? Evidentemente, a carteira de trabalho, a carteira profissional, ela é o documento por excelência da comprovação do vínculo de trabalho. Estou me referindo aqui aos trabalhadores empregados, né? Os trabalhadores avulsos também se comprova a atividade mediante a CTPS ou a carteira profissional. Mas, em não havendo a carteira de trabalho, acontece muitas vezes da pessoa perder a carteira de trabalho, vínculos muito antigos, de fato, havia uma dificuldade do INSS em fazer esse registro em tempo real. Então, na ausência da carteira de trabalho ou carteira profissional, o INSS admite que você comprove a atividade através da ficha de registro ou ficha de ponto do trabalhador, todas as formas de registro do ponto do trabalhador, e a declaração do empregador, né? Uma declaração autenticada do empregador de que aquele segurado foi seu empregado no período. Então, na ausência da carteira, esse documento supre o tempo de contribuição aí registrado. Lembrando que, para o empregado e para o trabalhador avulso, não há necessidade da comprovação do recolhimento da contribuição, né? Eles gozam de uma presunção do exercício da atividade, meramente demonstrando que há o vínculo, né? Então, para a contagem do tempo de contribuição, eu não estou falando ainda da remuneração, mas para a contagem do tempo de contribuição, basta que você comprove a existência do vínculo. Então, por isso que é muito importante você comprovar o vínculo de trabalho. Ah, professor, mas se eu comprovar o vínculo e não houver contribuições registradas, como é que fica, né? Como é que eu faço para compor esse quadro, uma vez que meu cliente aí contribuía em valores altos? Bom, se você não conseguir comprovar a remuneração, e a gente vai ver como é que acontece a comprovação da remuneração no âmbito administrativo, o INSS vai considerar que naquele período o trabalhador recebeu um salário mínimo. Então, na falta de comprovação da remuneração, mas você comprovando o vínculo, você vai poder, o INSS vai poder colocar naquele período o valor de um salário mínimo, certo? Terceiro documento que pode servir a comprovação do vínculo. Uma observação importante, o INSS não exige que você tenha um número X de documentos para comprovar o vínculo. Qualquer um desses já comprova o vínculo, certo? Já é capaz de comprovar o vínculo. Terceiro é o contrato individual de trabalho, aquele contrato de trabalho assinado com o empregador. Ele é sim suficiente para demonstrar a existência do vínculo. Ele pode precisar de uma composição para se verificar o encerramento, a não ser que o contrato já preveja o encerramento, né? O contrato pode prever o encerramento em 2 meses, 3 meses, né? Aquele contrato temporário, ou mesmo por mais tempo, ter alguma anotação acerca desse período. Isso pode servir, então, para comprovação tanto da data de início, quanto da data final. Muitos contribuintes individuais,
eles trabalham mediante contrato individual de trabalho. Professores que prestavam serviço à universidade, muitas vezes têm um contrato individual de trabalho, onde é possível verificar a data de início e a data de fim. A diferença, repito, é que o contribuinte individual, até 2003, a gente vai ver isso, até 2003, ele só comprova, não basta comprovar só o vínculo, ele precisa comprovar também a remuneração. Mas se eu estou falando de empregado e trabalhador avulso, esses dois segurados, eles não precisam comprovar a remuneração, basta comprovar o vínculo, certo? Gosto de repetir para deixar bastante claro isso. Quarto, o acordo coletivo de trabalho assinado pelo trabalhador, desde que esse acordo tenha sido registrado na Delegacia Regional do Trabalho. Houve a assinatura do trabalhador no acordo coletivo, você tem condições de comprovar o tempo de trabalho, certo? Como existem acordos coletivos periódicos, é possível, através do acordo coletivo, você delimitar, ao menos por alto, a data de início e a data de fim com a assinatura desse contrato, desse acordo coletivo, tá joia? Quinto, termo de rescisão ou comprovante de recebimento do FGTS. Quando você tem, digamos que você tenha na carteira de trabalho a data de início e não tem a data de final, você pode comprovar, através do termo de rescisão, a data final. Mas o próprio termo de rescisão traz a data de início do trabalho e a data de fim. Então, você pode usar somente o termo de rescisão para comprovar o seu tempo de trabalho. A mesma coisa com o comprovando do recebimento do FGTS, né? O recebimento do FGTS também tem a data de opção feita pelo trabalhador, né? A data em que ele ingressou no FGTS. Então, isso ajuda para compor esse quadro fático acerca do vínculo. Mesma coisa em relação ao extrato analítico. Bom, se o comprovante de recebimento do FGTS já é suficiente para demonstrar o vínculo, quanto mais o extrato analítico, que tem todas as contribuições realizadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e que permite, com ele, inclusive, se comprovar a remuneração também, né? Você não comprova apenas o vínculo, mas você comprova também a remuneração através do extrato analítico da FGTS. É até um documento mais fácil, mais simples de se conseguir. Óbvio, se o seu empregador ele fez de maneira adequada o registro lá no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá joia? Recibos de pagamentos contemporâneos também. O recibo de pagamentos, contra-cheques, né, contemporâneos podem sim comprovar o vínculo do trabalho, além de qualquer outro documento que seja contemporâneo. Eu tive um cliente uma vez que trabalhava no almoxarifado e como almoxarife ele recebia os produtos, emitia notas para outras pessoas receberem o produto, né? Os produtos ficavam guardados no almoxarifado e ele fazia essa transição. E ele tinha o controle de todos os recibos que ele emitia de entrega dos produtos. Então, isso ajudou, né, ele a compor o vínculo do trabalho dele desde o início até o fim, né? Então, mesmo que o documento não seja um documento oficial, mas estando relacionado ao trabalho, estando relacionado à empresa, desde que ele seja contemporâneo, né, não pode ser produzido depois, ele serve para comprovação do vínculo. E como é que fica a remuneração? Como é que a gente comprova de fato a remuneração? Como é que o INSS só admite a comprovação da remuneração mediante contra-cheque ou recibo de pagamento que seja contemporâneo, isso é admitido. Ficha financeira. A ficha financeira nada mais é do que a consolidação dos contra-cheques, né? Normalmente ela é anual, então uma página só, uma folha só de documento, traz toda a remuneração do ano do trabalhador, mês a mês, né? Então essa consolidação a gente chama de ficha financeira. Algumas empresas têm isso e aí fornecem para o trabalhador. E, por último, anotações de alteração da remuneração na própria CTPS ou em algum livro de registro. A carteira de trabalho, se vocês observarem, atrás tem algumas anotações para alteração de salário.
cada vez fica mais raro essa anotação da alteração da remuneração, mas é direito do trabalhador, sim, ver anotado na sua carteira de trabalho todo o histórico de remuneração dele. E aí, com base nesse histórico, você pode sim fazer a composição da remuneração do trabalhador, certo? Ah, professor, mas você não falou da Justiça do Trabalho. Eu não posso recorrer à Justiça do Trabalho para fazer essa composição? Pode, mas é isso que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Estou falando daquela situação usual em que você não precisa da Justiça do Trabalho para comprovar perante o INSS o vínculo ou a remuneração do trabalhador. Lembrando, se não for possível comprovar a remuneração, o INSS vai considerar que naquele período a remuneração foi de um salário mínimo para o segurado empregado trabalhador avulso. Na ausência de documentos, você pode ainda se servir, veja, isso é uma situação excepcional, em que você não tem nenhum desses documentos, você pode se servir de uma declaração do empregador ou uma certidão do órgão público ou da entidade representativa para a qual você prestou serviço. Agora, observe, há um requisito aí. Se você vai pegar a declaração do empregador, você tem que demonstrar que a empresa ainda existe, que a empresa está ativa, né? E onde é que você busca isso? Na junta comercial, né? Ou na entidade representativa. Se for um escritório de advocacia, por exemplo, você tem que ter uma certidão de que aquele empregador ainda está em atividade. E aí, com essa declaração, você consegue comprovar tanto o vínculo quanto a remuneração. Isso serve para os dois. O segundo requisito é que, além da empresa estar ativa, há necessariamente uma pesquisa externa. O que é a pesquisa externa? É um ato praticado pelo próprio INSS, então você não precisa pedir, o INSS é obrigado a fazer isso. Em que o INSS envia um servidor para o local do trabalho para saber se realmente aquela pessoa trabalhou, ou então envia um ofício à empresa para que ele ratifique, para que a empresa ratifique aquela declaração. Então, é uma pesquisa feita sobre aquele vínculo, feita de ofício pelo INSS, certo? Então, comprovação em última hipótese. Você tem que não ter nenhum desses documentos aqui que a gente falou. Comprovação para inclusão de parcelas da Justiça do Trabalho. Como eu expliquei, a gente ia falar da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho tem um dispositivo específico para isso, que é o artigo 71 da Instituição Normativa número 77 de 2015. E existe uma observação interessante sobre isso, é importante. Quem faz a advocacia trabalhista, junto com a advocacia previdenciária, precisa saber disso. O que é que diz o artigo 71? A reclamatória trabalhista transitada em julgada restringe-se à garantia dos direitos trabalhistas e por si só não produz efeitos para fins previdenciários. Perceberam porque é tão difícil você conseguir incorporar o tempo trabalhista no INSS? Porque o próprio INSS diz o seguinte, olha, você passou por toda a esfera trabalhista, você passou por todo um processo na Justiça do Trabalho, mas isso por si só não garante a você o direito à contagem do tempo de contribuição numa eventual reintegração. Você não tem direito à incorporação daquelas remunerações ou do acréscimo de remuneração que você obteve na Justiça do Trabalho imediatamente na Previdência Social. Portanto, eles não farão isso automaticamente. Há necessidade do requerimento administrativo, há necessidade da interveniência de um advogado para poder fazer toda essa tramitação. Melhor que seja com o advogado. A parte pode até fazer isso, mas talvez ela não tenha expertise para isso. Portanto, o advogado deverá conduzir esse pedido ao INSS com a demonstração do direito. E, eventualmente, na demonstração desse direito, ele vai ter que produzir a mesma prova que ele produziu na Justiça do Trabalho. Então, além da certidão transjulgado, que é uma condição
sine qua non para um requerimento dessa espécie, óbvio, você não vai fazer um pedido de incorporação de uma verba trabalhista, de reconhecimento de um tempo de contribuição, se você não tem a certidão transjugada da Justiça do Trabalho, né? Essa decisão pode mudar. Mas além da certidão transjugada, você deve juntar os documentos contemporâneos juntados ao processo trabalhista, ou seja, todos aqueles documentos que você levou para a Justiça do Trabalho na sua inicial devem ir para o INSS. Ah, professor, transitou em julgado a ação trabalhista. Eu posso imediatamente ir para o INSS? Até pode, se a sentença trabalhista foi líquida, né? Se a sentença trabalhista já tem o cálculo. Mas se ela não tiver o cálculo, você vai ter que primeiro aguardar a homologação dos cálculos pelo juiz do trabalho, certo? Então, são esses 3 documentos, os principais os documentos exigidos pelo INSS para reconhecimento do tempo de contribuição, caso se trate de uma reintegração do trabalho, ou do acréscimo de remuneração relativo ao reconhecimento da Justiça do Trabalho, ao julgamento procedente da reclamatória trabalhista, certo? Dica que eu dou é simplesmente, hoje em dia está muito mais fácil de fazer isso, porque os processos na Justiça do Trabalho são, na sua grande maioria, todos já digitalizados, e junte o processo todo, né? Junte o processo integral no procedimento administrativo para não correr riscos. Ah, professor, mas foi feito um acordo. O acordo vale para o INSS? Até vale, certo? Agora, tem que se ter muito cuidado com relação ao acordo, porque muitas vezes no acordo se faz a substituição de uma parcela remuneratória por uma parcela indenizatória, e a gente sabe que a indenização ela não sofre a incidência da contribuição previdenciária. Ah, professor, eu preciso esperar o recolhimento da contribuição por parte do reclamado? Não, eu não preciso esperar o recolhimento da contribuição por parte do reclamado. Basta que o cálculo tenha sido homologado pelo juiz. Porque aí, quando o juiz determina o recolhimento da contribuição previdenciária, ele o faz como uma exigência para o reclamado, não para o reclamante. Faz como exigência para a empresa, não para o trabalhador. Então, o trabalhador, ele de fato, ele não pode ser prejudicado, porque na esfera trabalhista, o empregador, o reclamado, não fez o recolhimento da contribuição previdenciária, né? Basta que haja cálculo homologado pelo juízo para que você possa incorporar aquele período, incorporar aquela remuneração no CNIS do trabalhador, ou mesmo na aposentadoria, né? Para fazer uma revisão de aposentadoria já concedida. Essas regras não se aplicam ao empregador doméstico, né? Nem ao contribuinte individual antes de abril de 2003. Por quê? Com relação ao empregado doméstico, exige-se, o INSS, importante se diga, exige que haja o recolhimento da contribuição, certo? Então, tem que haver o recolhimento da contribuição e aí você acrescenta a guia de recolhimento pago, certo? E com relação ao contribuinte individual antes de abril de 2003, ele está se referindo àquele contribuinte individual que presta serviço à empresa. E aí, o contribuinte individual até abril de 2003, ele era obrigado a fazer o recolhimento da sua contribuição previdenciária quando prestasse serviço à empresa. Após abril de 2003, isso mudou, não é? O contribuinte individual que presta serviço à empresa, quem é que faz o recolhimento da contribuição dele? A própria empresa. A empresa, no momento de fazer o pagamento do contribuinte individual, já retém o valor aí de 11% para recolher para o INSS, certo? Então, por isso que até abril de 2003, a necessidade de comprovação do recolhimento, certo? Empregado doméstico até hoje. Processo integral, no caso de reintegração, é uma exigência, certo? Eu dei a dica em relação ao cálculo, né, a remuneração, ao vínculo, mas se for realmente uma ação de reintegração,
tem que ir o processo integral para a instância administrativa. Comprovação da condição de dependente. Como é que eu comprovo a condição de dependente para fins principalmente do recebimento da pensão por morte e auxílio e reclusão? Os filhos e o cônjuge, mediante certidão de nascimento, no caso dos filhos, e certidão de casamento, no caso dos cônjuges. O companheiro é que deve ter muito cuidado. Eu já vi muitos advogados não entenderem por que o INSS fez uma exigência de que se juntasse a certidão de casamento dos companheiros. Simplesmente porque precisa-se atestar que o casamento de dois companheiras, eles acabaram. Então, se os companheiros foram casados anteriormente, e eles vão saber, porque vai constar no registro do casamento, precisa saber se houve o divórcio, né? Se houver o divórcio averbado na certidão de casamento desses companheiros, é um indício da existência de união estável, né? Porque a gente vai ver lá na frente que para a união estável precisa de uma quantidade maior de documentos. Lá no reconhecimento de vínculo, eu disse, qualquer documento desse é válido, mas no reconhecimento da união estável eu preciso de pelo menos 3 documentos, sendo que eu devo observar se aquelas pessoas que estão em união estável foram casadas antes. Porque se elas foram casadas antes, eu tenho que juntar no processo também a certidão de casamento com a averbação do divórcio, certo? Isso é importante. Equiparado a filho. Quem é o equiparado a filho? É o menor tutelado e o menor enteado. Enteado é o filho da minha esposa, é o filho de minha companheira, né? Mas que eu tenho como um filho. Ele está na condição de equiparado a filho. O menor tutelado também, né? Aquele menor que é colocado sob tutela, é uma espécie de proteção desse menor, é uma colocação em família substituta. Então, o tutelado, assim como o enteado, ele é equiparado a filho. Então, eu vou juntar processo a certidão judicial da tutela, no caso do menor tutelado, e a certidão de casamento e nascimento, casamento, obviamente, com a mãe dele, e nascimento da criança, para o caso de comprovação de dependência do equiparado a filho. Lembrando que o equiparado a filho, o enteado, ele só vai ser de fato dependente se comprovar a condição de dependente economicamente, né? Eu tenho que comprovar que existe uma dependência econômica com o segurado. Se eu não comprovar que existe dependência econômica, ele não vai ter direito. Porque o pai pode ser um pai presente, um pai que auxilia, né, paga pensão, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento de considerar dependente ou equiparado a filho. Uma observação importante. Professor, e o menor sob guarda? O menor sob guarda, ele não tem o reconhecimento por parte do INSS. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, porque você pode ingressar com ação judicial direta, porque já é o entendimento do INSS que ele não considera o menor sob guarda um equiparado a filho, certo? E a gente sabe que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante direitos previdenciários ao menor sob guarda também. E depois, porque a gente precisa entender quais são os documentos para comprovar a guarda, né? E aí, os documentos da tutela vão ajudar se existir guarda concedida judicialmente, isso serve, mas você pode também juntar documentos que comprovem a guarda de fato. A grande sacada da jurisprudência é que ela admite a guarda de fato. Então, apesar de a justiça já reconhecer, né, que o INSS não tem na sua legislação o amparo ao menor sob guarda e eu poder ingressar diretamente com a ação judicial, por cautela é bom fazer o requerimento administrativo primeiro, certo? Então você faz o requerimento administrativo do menor sob guarda como se ele tutelado fosse.
E aí, quando for negado, você entra com a ação, tá joia? Comprovação da condição de pais, certidão de nascimento do segurado, né? A certidão do segurado vai ter lá os pais e, evidentemente, os documentos pessoais de todos esses que a gente está falando aqui, né? RG, CPF, comprovando de residência. E o irmão, a certidão de nascimento do irmão e a certidão de nascimento do segurado para fechar a relação aí de irmão. O inválido, muita atenção para o dependente inválido, porque o dependente inválido, ele tem que levar para o processo os documentos que comprovem a sua invalidez ao tempo do surgimento do direito. Então, se é pensão por morte, ao tempo da pensão por morte, eu tenho que demonstrar que aquele dependente estava inválido. Eu tenho que demonstrar, ao tempo da morte, que existia uma incapacidade para o trabalho, né? Então, como é que eu faço essa prova? Relatório médico é fundamental, certo? Eu não posso deixar de colocar um relatório médico, apesar de saber que ele vai passar por uma perícia. O termo de curatela, certo? Se tiver o termo de curatela, é porque ele já passou por um laudo médico, né? Ele já passou por uma análise. Então, além do termo de curatela, o termo de curatela pode eventualmente substituir aí o relatório médico, porque existe um laudo na ação de interdição. Ou a cópia de sentença de interdição também. Se você tem uma sentença de interdição, você vai ter o termo de curatela. Então, isso é o que o INSS exige, mas o termo de curatela substituiria aí a cópia da sentença da interdição, tá bom? Então, lembre, se qualquer desses for inválido, qualquer desses dependentes for inválido, você precisa de condição de invalidez. E a dependência econômica deve ser comprovada em relação aos equiparados, pais e irmãos. O cônjuge ou companheiro não precisam comprovar a dependência econômica. Só vai precisar comprovar a dependência econômica o ex-cônjuge ou o ex-marido ou a ex-esposa, o ex-companheiro também, se eles receberem alimentos definidos judicialmente. Então, a ex-esposa, o ex-marido recebe alimentos mensalmente por conta da separação, ele é dependente, mas ele vai ter que comprovar a dependência econômica. Ele vai ter que comprovar a dependência econômica, tá certo? Fora isso, menores, filhos equiparados, pais e irmãos também devem comprovar a dependência econômica. E a comprovação da união estável. Como eu expliquei, a comprovação da união estável tem que ser feita com no mínimo 3 documentos. Ah, professor, mas eu não tenho 3 documentos, o que é muito normal de ocorrer. Não tendo 3 documentos, o que é que você vai fazer com relação ao dependente companheiro ou companheira? Você irá pedir a justificação administrativa. Tem que lembrar de pedir a justificação administrativa. O que é a justificação administrativa? É uma audiência que acontece dentro do processo administrativo. Então, você vai levar testemunhas para o processo administrativo, mas só se você tiver menos de 3 documentos. E quais são os documentos que comprovam a união estável? Certidão de nascimento dos filhos comuns ou de casamento religioso, declaração de imposto de renda, disposições testamentárias, declaração especial feita por tabelião, aquela declaração de união estável, comprovação de residências comuns, né? Comprovantes de residências comuns, conta de água no nome de um, conta de luz no nome de outro, provas de encargos domésticos evidentes, por exemplo, um pagamento de aluguel de um, pagamento da secretária de outro. Então, tudo isso, juntando aí os encargos honrados por cada uma das partes, você acaba comprovando também a união estável. Procuração ou fiança recíproca, o marido que deu a procuração para a mulher e a mulher que deu a procuração para o homem, uma fiança, que é uma garantia, né, dada de um para outro, conta conjunta, registro como dependente ao beneficiário ou responsável. Então, é dependente do plano de saúde, é dependente no imposto de renda, é beneficiário de um seguro,
né? Ou é o responsável lá da matrícula na escola, né? Tudo isso conta para você comprovar a relação de união estável. Ah, você é um dos dependentes de uma associação, né? Colocou lá na associação, você também como dependente. É uma condição para a união estável. A escritura de compra e venda de imóvel em nome dos dois, né? Isso é, ou um comprando para o outro, é uma situação também que garante união estável. Então, eu preciso de 3 desses aí, certo? Esses 3 podem ser, inclusive, o mesmo. Veja que coisa. Digamos que eu tenha 3 filhos, 3 certidões de nascimento. As 3 suprem o número mínimo? Suprem. Por que suprem? Porque são em épocas diferentes, já demonstram uma continuidade da relação, né, de união estável. Então não precisam ser 3 diferentes. Podem ser 3 do mesmo item aí que vocês estão vendo, certo? Então, é uma forma de comprovar a união estável. Comprovação da situação de desemprego. Só se comprova a situação de desemprego através da guia de desemprego, comprovante do recebimento do seguro-desemprego ou pela inscrição cadastral no Sistema Nacional de Emprego. O pedido deve ter a carteira de trabalho, né? O documento da carteira de trabalho é essencial para comprovar a situação do desempregado, ou a sentença trabalhista que determine a averbação do contrato de trabalho na carteira. Então, uma coisa ou outra tem que vir. Se você não tem anotado na sua carteira o vínculo, você vai ter que trazer a sentença trabalhista. Se você não tem, por exemplo, o final do vínculo anotado na carteira de trabalho, você vai ter que trazer a sentença trabalhista. Mas o recebimento do seguro-desemprego ou a inscrição cadastral no Sistema Nacional de Emprego, o SINE. Um desses 2 documentos, mais a CTPS ou a sentença trabalhista. Lembrando, qual a intenção disso? Comprovar a manutenção da qualidade segurado por mais 12 meses. 12 meses são garantidos. Se você comprovar a condição do desempregado, você chega a 24 meses. Então, você vai instruir um pedido de auxílio-doença, por exemplo. Quando você instruir o pedido de auxílio-doença, você deve juntar esses documentos para demonstrar que quando ele sofreu o acidente, quando ele ficou doente e ficou incapaz para o trabalho, você tinha condição de segurado porque estava na condição de desempregado involuntariamente, conforme essa documentação, certo? Comprovação de tempo especial. Como é que eu comprovo, então, o tempo especial? O tempo especial, ele leva em consideração algumas datas importantes, certo? Até 13 de 10 de 96, primeiro, vamos considerar o seguinte, até 28 de abril de 1995, uma data que não está aí, mas 28 de abril de 95, não havia necessidade em todas as atividades profissionais de comprovação da existência de agente agressivo no ambiente. Então, eu consigo, mediante enquadramento, comprovar a atividade especial até 28 de abril de 95. Porém, nem todas as atividades profissionais estavam previstas nos ROIs dos decretos 53631 de 64 e 80080 de 79, que são os decretos que traziam a relação das atividades consideradas especiais. Aquelas atividades que não estavam ali, mas sofriam com algum tipo de agente agressivo no ambiente, elas tinham que comprovar, né? E a comprovação era feita por formulários de reconhecimento de atividade especial. Durante o tempo foi SB 40, DSS 8030, né? Esses formulários bastavam. Se fosse o ruído, até 13 de 10 de 1996, eu tinha que trazer o laudo técnico ambiental do trabalho, certo? Das condições ambientais de trabalho, o LTCAT. Apenas se fosse ruído. A partir de 14 de 10 de 96 até 2003, é que eu preciso trazer também o laudo técnico de condições ambientais de trabalho para
qualquer outra atividade que não além da qualquer outra atividade, porque não existia mais enquadramento. Importante dizer, o enquadramento foi até 28 de abril de 95. Após 28 de abril de 95, eu tenho que provar através de formulário e laudo técnico. Esse é o tipo de exigência que só existe no âmbito administrativo. No âmbito judicial, já se reconhece que, após 95, basta que você leve o formulário de reconhecimento de atividade especial, pois lá já diz, já resume qual é a atividade especial do autor, certo? No caso do âmbito administrativo, não. Ele exige que você traga também o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, assinado, portanto, pelo engenheiro de segurança do trabalho. O formulário, lembrem, o formulário não precisa ser assinado pelo engenheiro de segurança do trabalho, ele é assinado pelo preposto ou pelo diretor, né, o dono da empresa, certo? Devidamente identificado, com procuração, se for o caso do preposto, tudo isso. E a partir de 31 de 12 de 2003, apenas o PPP, apenas o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ah, professor, mas se o PPP for extemporâneo, ou seja, se o PPP foi produzido agora, em relação a um tempo anterior a 96, ou do período 96 a 2003, vai ter que seguir essa regra? Não, certo? Se o formulário é o PPP, você não precisa levar o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Você só levará o laudo técnico de condições ambientais de trabalho se houver dúvida com relação a o que está no PPP, certo? Isso mesmo o INSS admite. Então você pode comprovar um tempo lá entre 1996 e 2003, ou um tempo anterior a 96 que tenha ruído, simplesmente com PPP, sem precisar do laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Agora, o INSS pode exigir, não, eu não estou com dúvida que esse PPP tem algo errado e eu preciso que você me traga o laudo técnico. Ele irá fazer essa exigência. O que é que pode substituir o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, lembrando para aquelas situações anteriores à instituição do PPP? Os laudos técnicos periciais da Justiça do Trabalho, os laudos emitidos pelo Fundacentro, os laudos emitidos pelo TEM, aqui, esse laudo aqui é emitido pelo técnico e engenheiro de segurança, pelo alguém que dentro da empresa tenha essa atribuição, né? Opa, passei direto aqui. Os laudos individuais, desde que contenham a autorização da empresa, a identificação do acompanhante da empresa, a data e local da realização da perícia, você pode contratar, o trabalhador pode contratar individualmente um profissional para produzir esse laudo. Porém, não seria, no caso aqui do laudo emitido pelo técnico de engenheiro, o técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, mas um engenheiro de segurança do trabalho particular, contratado individualmente para realizar esse trabalho. Agora, para que o INSS admita esse laudo individual, há necessidade de autorização da empresa, identificação de algum servidor que acompanhe esse perito e a data e local de realização dessa perícia. Além daquelas demonstrações ambientais anuais, PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, são demonstrações ambientais que são produzidas anualmente ou sempre que se modifica o ambiente de trabalho. Nesse caso aqui, a necessidade de levar todas as demonstrações ambientais anuais, certo? Sob pena de não poder comprovar aquele tempo de contribuição. Ok? Então vamos lá. Comprovação de tempo rural. Comprovação do tempo rural. Como é que é feita a comprovação do tempo rural? Bom, após 23 de 6 de 2008, se a atividade for de agropecuária, você tem que comprovar que a terra tinha um tamanho de 4 módulos fiscais.
Essa comprovação pode ser feita pela escritura da terra, pode ser feita por uma planta baixa do terreno, pode ser feita de qualquer forma, assim, não é algo, não existe uma formalidade para a comprovação desses 4 módulos fiscais, certo? Essa é uma outra situação que você tem que juntar vários documentos, você não pode juntar apenas um. Então, pelo menos 3 documentos desses aí que a gente vai apresentar. Contrato de arrendamento, parceria, meação, comodato, a partir de registro ou reconhecimento de firma. Importante isso, não adianta fazer contrato de arrendamento, contrato de comodato depois da prestação de serviço. Por quê? Vai ser contado da data do reconhecimento da firma, né? Da assinatura do contrato ou do registro em cartório. Não vai ser contado da data em que está declarando. Já vi muito contrato de comodato dizendo assim, ele trabalhou de 1980 a 1990. Aí a assinatura do contrato comodato está 2020. Não adiantou nada, né? Referente a esse período atrás, não vai fazer prova. Declaração fundamentada de sindicato ainda é considerado válida, a declaração fundamentada de sindicato. Comprovante de cadastro no INCRA, qualquer comprovante que você tenha de cadastramento no INCRA é válido para reconhecimento do tempo rural. Nota fiscais de entrada de mercadoria de cooperativa. Quando o segurado especial vende, comercializa para pessoa jurídica, é a pessoa jurídica que recebe, que emite essas notas fiscais. Mesma coisa na cooperativa. A cooperativa que recebe a produção rural, ela emite essa nota fiscal e é com base nessas notas fiscais que o segurado especial pode provar o exercício da atividade rural. O ITR, o Imposto Territorial Rural, é bom lembrar o seguinte: nesse caso aqui da nota fiscal, tem que haver o recolhimento da contribuição previdenciária, certo? É aquele caso em que há comercialização da produção. É diferente desses outros aqui, em que não há necessidade de comprovação do recolhimento, certo? Isso aqui também, ITR, Imposto Territorial Rural. Ele não exige o recolhimento da contribuição previdenciária, mas simplesmente o pagamento do Imposto Territorial Rural. Uma certidão da FUNAI, também, né, caso a produção seja em terra indígena, ou de extrativismo vegetal pelo próprio índio, serve a certidão da FUNAI. Muita atenção, houve alteração da Lei 8213, artigo 38b, né, promovido pela Lei 13.846 de 2019, e a comprovação do tempo de atividade rural vai mudar. Vai mudar. E é muito importante que a gente entenda essa mudança. Por quê? A partir, olha, de 1º de janeiro de 2023, então daqui a pouco, né? A comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes do cadastro a que se refere o artigo 38A. Que cadastro é esse? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, o Ministério da Economia, que é quem está com a parte de Previdência, irá atualizar o CNIS dos segurados especiais. Mas vai atualizar com base em quê? Vai atualizar com base no registro desses segurados especiais nos órgãos oficiais, certo? Mas não tem órgão oficial que atenda todo mundo. O que é que vai acontecer? Bom, para esse período anterior a 1º de janeiro de 2023, porque ainda não foi regulamentado como será feito de fato esse cadastro dos segurados especiais, então até 1º de janeiro de 2023, o segurado especial pode se autodeclarar trabalhador rural, certo? E essa autodeclaração pode ser feita em qualquer entidade pública credenciada nos termos da Lei 12.188, que é a lei que trata do PRONATER, né? PRONATEC, é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, PRONAF, desculpa, PRONATER, PRONATER, Programa Nacional de Reforma Agrária, de regime de economia familiar, de agricultura familiar, algo assim, certo? Está lá na Lei 12.188. Essas entidades, elas são em número bastante razoável, né? Tanto empresas privadas podem se credenciar quanto empresas públicas, quanto entidades públicas, mas
essa autodeclaração só pode ser feita através de entidades públicas credenciadas. Na dúvida, procure o INCRA, né? O INCRA irá fazer essa autodeclaração. Os municípios terão que, de alguma forma, criar uma estrutura para que seja feita essa autodeclaração, né? Então, ou procurar as entidades executoras aí do Pronater. Eu vou descobrir o que é que significa Pronater. Eu até fiz um pedido para o Ministério da Agricultura para que ele me desse uma lista das entidades executoras do Pronater no Brasil todo. Eu usei a lei de acesso à informação e pedi essa lista. Assim que eu tiver acesso a essa lista, eu vou colocar no portal, né, na nossa plataforma lá do Hotmart, porque eu acho importante, né, nós como advogado, sabermos indicar ao nosso cliente, olha, você vai procurar tal órgão para fazer sua autodeclaração. E essa autodeclaração tem que ser feita anualmente. Então, todo ano vai, mesmo que não tenha interesse no momento de fazer nenhum pedido de benefício, né? Faz a autodeclaração e se assegura, né, que esse requisito foi cumprido. Depois vai atrás da documentação, aquela documentação que a gente viu agora, certo? Então, muito importante essa questão da autodeclaração, não esqueçam de fazer isso. Comprovação de acidente de trabalho. Como é que a gente comprova a ocorrência de acidente de trabalho? O documento essencial é a comunicação de acidente de trabalho, que normalmente é emitida pela empresa, mas ela não é necessariamente emitida pela empresa. A empresa é obrigada a emitir, quando ocorre acidente de trabalho, sob pena de multa, mas ela pode ser emitida também pelo sindicato da categoria, pela família do trabalhador, pelo próprio trabalhador ou por qualquer autoridade pública, inclusive policial. Pode emitir a comunicação de acidente de trabalho e o INSS, com base nessa comunicação, enquadrar a situação em acidente de trabalho. Isso hoje é feito eletronicamente, preferencialmente pela internet mesmo, pode-se registrar a comunicação de acidente de trabalho. Mas o trabalhador acidentado tem o direito de receber, ou a família, né, caso ele venha a falecer, tem o direito a receber essa carta em mãos também. O registro policial, se houver registro policial no caso do acidente de trabalho, tem que ser levado também para o seu requerimento ou inquérito, principalmente em caso de morte, eles exigem que seja feito, que seja entregue também o inquérito. O laudo de exame cadavérico, ou equivalente, em caso de morte, e a certidão de óbito, também em caso de morte. Agora, muito importante, se você não tem a comunicação de acidente de trabalho, ou se você quer aplicar o nexo técnico epidemiológico, o que é o nexo técnico epidemiológico? É aquela situação de doença profissional. Aquela situação em que a sua atividade profissional, ela enseja um tipo de incapacidade. Eu sou digitador, eu trabalho o dia todo digitando. Apresentei um quadro de lesão por esforço repetitivo, LER. Essa minha atividade, ela é típica de quem tem LER, né? Então, é isso que o nexo técnico epidemiológico vai fazer. Vai relacionar sua atividade com uma determinada doença profissional. E aí, o PPP é essencial para isso, porque no PPP tem a descrição da atividade. No PPP tem a relação da atividade, né, do KNAI, da empresa, da atividade que você exerce, com o decreto 3.048 de 99, que relaciona determinadas entidades mórbidas com a atividade profissional, né? Então, essa relação é importante na aplicação do nexo técnico epidemiológico e pode, inclusive, suprir a falta da comunicação do acidente de trabalho, a falta do CAT. Tá joia? Bom, gente, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado, né? A aula é um início aí importante, né, no requerimento administrativo. Eu acredito que todos vocês devam guardar essas informações para os futuros requerimentos administrativos.
essa apresentação também vai para a plataforma, para ficar à disposição de vocês, tá joia? Até para consulta, né? Ajudar na consulta no momento de instruir o processo, tá joia? É isso, pessoal. Um abraço a todos, então. Até a próxima.